Graças a Deus, estamos de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 22/10/2023, são exatamente 8h44. Estamos de volta aqui. E com texto base, segundo Samuel 2:4-7. Mais uma vez repetindo aqui, estamos com a lição de número 9, o terceiro estágio da vida de Davi. Com a lição Davi no palácio, o novo rei de Israel. Vou até mostrar aqui, ó, para as pessoas que estão nos acompanhando aí. Estamos nesta lição de número 9 e mais uma vez mostrando a revistinha também, ó, da editora BBC. Não estou fazendo propaganda, mas se quiser adquirir, se você entrar no site da BBC que você adquire uma dessa. Pelo que eu vi lá, ainda está à venda ainda. Então vamos começar com uma escola bíblica dominical. Lição de número 9. Título aqui. Está vendo o palácio, o novo rei de Israel, segundo Samuel 2:4-7. Diz assim o texto bíblico. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com a bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continuem a ser fortes e corajosos. E saibam que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Segundo Samuel 2:4-7. O objetivo da lição: mostrar como Davi se tornou o novo rei de Israel, como foram os seus primeiros anos, e apreciarmos sua preocupação com o sagrado. Introdução. Chegamos agora ao terceiro momento da vida de Davi. Estudaremos a partir de agora a fase em que Davi subiu à posição para a qual Deus o chamou, ser o rei de Israel. Entendemos que todos os momentos e experiências anteriores o fizeram amadurecer para chegar a esse importante lugar. Isso, obviamente, não quer dizer que tudo que Davi fez a partir de então foi impecável. Pelo contrário, vamos ver que esse homem cometeu sérias falhas diante de Deus e do povo. Porém, mais do que as falhas, vamos ver como foi o seu procedimento na sequência delas. Davi reinou primeiro em Hebrom, onde primeiramente foi reconhecido como rei pela tribo de Judá. E 7 anos depois, ele finalmente foi para Jerusalém, onde passou a reinar sobre todo o Israel. Nessa lição vamos falar sobre os seus feitos nos 7 anos em Hebrom. Depois conhecermos um pouco da história de Jerusalém. E veremos como Davi tinha uma preocupação com o sagrado, isso é, como a reverência a Deus norteava todos os aspectos da sua vida. Então, nós vamos dividir essa lição aqui em 3 tópicos, como sempre a gente tem feito aqui. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre os 7 anos em Hebrom, que Davi reinou. O segundo tópico, Jerusalém, a cidade de Davi. E o terceiro tópico, a preocupação com o sagrado. Então, a gente começa aqui com o terceiro estágio da vida de Davi, Davi no palácio. Depois aí de praticamente 15 anos de perseguição, 15 anos que ele ficou fugindo de Saul, né? Não foi só vencer Golias, ele teve que vencer a inveja de Saul também. Então todos sabem da história, porque as lições passadas que nós trouxemos aqui relatam um pouco dessa perseguição. Então quando Davi chega no acampamento ali de Saul, do exército de Israel, provavelmente ele tinha seus 15 anos de idade. Quando ele sobe no trono de Israel, ele está com 30 anos de idade. Isso está registrado aqui em 2 Samuel capítulo 2, que nós vamos ver. Então, depois de 15 anos de luta, de perseguição, provavelmente ele já tenha amadurecido, chegado ali num nível em que Deus espera, não somente dele, mas de mim e de você. Então, depois de muitas lutas, muitas dificuldades, ele herda o trono a qual o Senhor tinha prometido para ele. E quando Davi ele chega no trono, uma coisa que a gente não pode esquecer, meus irmãos, de falar, que Davi ele não foi merecedor do trono.
Ele não foi merecedor, ele não chegou no trono com os próprios méritos, ele não chegou no trono com as próprias forças, e muito menos, né, ele chegou no trono ali com a chegando por direito e dizendo, ó, eu tenho o direito de sentar aqui no trono porque eu mereço estar aqui, de maneira nenhuma. Quando ele chega no trono, a gente vê que foi a mão do Senhor, foi a providência divina. Então, Davi, ele não pula etapa, ele espera o tempo de Deus. Porque a Bíblia diz que há tempo para esperar, mas também há tempo para agir. Há tempo para se lamentar, mas também há tempo para agir. Então, quando ele chega no trono, primeiro ele reina 7 anos, pastor, aqui em Hebron, porque depois da morte de Saul, Abner, que era primo de Saul, ele governa ali no lugar de Saul e coloca Isbosete, que é um dos filhos de Saul, ali no trono de Jerusalém. Então Davi consulta o Senhor fala para ele, ó, você reina em Hebron, fica aí, em Hebron. Então em Hebron ele ficou 7 anos, em Hebron. Enquanto os outros 7, quem ficou em Jerusalém, no reino de Israel, na parte norte, foi Abner, que era primo de Saul, que era filho do tio de Saul, Ner. Isso, Ner. E Isbosete, que também era chamado Esbaal. Esbaal era o nome dele. Aí ele colocou ali para reinar sobre Israel. Só que o reino foi fraco, não deu certo. E Deus estava conduzindo Davi esperar mais um pouquinho para que ele pudesse governar sobre todo Israel. Então nós vamos ver agora o primeiro tópico, que é os 7 anos em Hebron, que fala aqui sobre a morte de Saul. Deixa para o senhor. Glória a Deus, aleluia, que benção, né? Então nós vemos aí, irmãos, como que é importante aguardar no tempo do Senhor, não querendo ultrapassar, né? Fazer a própria vontade, mas sim aguardar o tempo do Senhor. Ter a paciência, né? A perseverança de aguardar que tudo Deus caminha, amém, certinho, porque Deus é perfeito, né? Nas lições anteriores falamos um pouco de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele falhou na sua função, desobedecendo ao Senhor, e sendo por isso rejeitado por Deus, mostrando como se ele tornou a vida de Davi um sofrimento ao persegui-lo para matá-lo. A ser poupado por Davi pela segunda vez, falou algumas palavras que resumem bem o que foi a sua vida. Então Saul disse: pequei, volte para casa, Davi, meu filho, e não procurei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. 1 Samuel 26, 21. Saul confessou: tenho sido insensato, cometi muitos erros graves. Essas poderia ser a palavra escrita no túmulo de Saul. Ele foi alguém que mudou o foco da batalha que Deus lhe deu. E abandonado pelo Espírito do Senhor, acabou morrendo numa luta contra os filisteus. Sua morte aconteceu como muitos de sua vida dentro de uma série de desatinos, onde ele desconsiderou o preceito do Senhor e agiu no desespero de buscar soluções à sua maneira. Na sua insensatez diante da fúria dos filisteus, Saul buscou uma feiticeira que queria consultar Samuel, o profeta que ungiu o rei de Israel e que já estava morto. O espírito, consultado, falou da sua derrota e tal aconteceu. Saul e seus filhos morreram na batalha. Saul, ferido mortalmente, caiu sobre sua própria espada para não dar a falar entre os filisteus, que morrerá por Por mão deles. por mão deles. De nada adiantou. O corpo de Saul foi mutilado e serviu de escânios nas mãos dos ferozes filisteus. Amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor nessa manhã, vê aí o resultado, né, da desobediência.
A desobediência, né? Gerou toda essa consequência na vida de Saul. Chegou, irmãos, ele como conhecedor da palavra do Senhor, da lei do Senhor, foi consultar uma feiticeira, né, irmãos, para poder obter resposta. Ele deu a brecha, né, para o adversário, deixou que o adversário viesse tomar conta da sua vida e foi consultar, né, os feiticeiros, a feiticeira, né, para obter alguma resposta da parte de Deus. Uma falha grande que ele teve como rei, como conhecedor das escrituras sagradas, da lei, né? E aonde veio que as consequências, né, irmãos? E assim como nós, nos dias de hoje, como conhecedor da palavra do Senhor, de nós queremos adiantar algo ao nosso favorecimento, né? E sair fora do foco, fora do plano de Deus, por falta de sabedoria, de paciência, de perseverança, de saber aguardar o tempo certo de Deus. Né? Deixar que a ansiedade, isso faz parte também da ansiedade, querendo obter resposta o mais rápido possível. E isso nos faz o que de nós perdemos algo importante que Deus tem para realizar no nosso ministério. Né? Assim como Deus tinha também para realizar no ministério de Saul. Mais ansiedade, mais o desespero, a arrogância, os ciúmes e muitas coisas mais que aconteceu esse relato aí, né, na gestão de Saul como primeiro rei de Israel, né, cooperador? Exatamente. E quando a gente olha para o relato, pastor, da vida aqui de Saul, nós vemos que é um relato muito triste da história dele. Ele se afastou de Deus de uma forma grandiosa. Horrível, né? Horrível e sem retorno. Ele, assim, creio eu que nesse momento que ele desce até Endor, né, que é a cidade, para consultar uma pitonisa, uma adivinhadora, uma feiticeira, ele vive o período mais escuro da sua alma. Porque ele desce degraus e mais degraus. A vida de Saul está indo a declínio espiritual, moral, ético, porque Deus tinha falado com ele para que ele aniquilasse todas as feiticeiras, e ele falhou nisso. Isso mostra que a obediência de Saul sempre foi parcial. Ela nunca foi total. Uma obediência parcial, pastor, é a mesma coisa de desobedecer. Você que está nos ouvindo. Ou você obedece a Deus por completo, ou você guarda toda a palavra de Deus, ou você não guarda a palavra. Então, quando ele desce ali para consultar, porque a Bíblia diz que ele não encontrou resposta do Senhor, porque na verdade ele tinha se afastado do Senhor, ele tinha se feito inimigo de Deus. Quando nós olhamos aqui em 1 Samuel 28, capítulo 16, diz assim, que o Senhor se tem feito teu inimigo. Então olha o ponto que ele chega. De um rei, de um escolhido, de um líder de toda a nação se torna um inimigo de Deus. Isso aqui é uma coisa muito profunda. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Crônicas, não está falando aqui, nós estamos lendo aqui, eu estou com a Bíblia aberta, pastor, aqui em 1 Samuel capítulo 28, onde ele consulta lá a adivinhadora. Lá no capítulo 31 relata a morte dele. Então, só que no capítulo 31 de 1 Samuel não fala o real motivo pelo qual o Senhor o matou. As pessoas falam assim, não, ele se suicidou. Não foi os filisteus que mataram Saul, não foi Davi, não foi ele mesmo que suicidou. A Bíblia deixa muito bem clara, o Senhor o matou. A causa primária da morte de Saul foi Deus. Ah, mas não está escrito isso. Então, escola bíblica dominical serve para examinar as escrituras. A gente vai passear pela Bíblia. Então vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 10. Se você está nos acompanhando em casa aí, abra conosco aí a tua Bíblia para mostrar aqui que a gente está de acordo com a palavra de Deus. Essa morte é relatada aqui em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14. Diz assim, 1 Crônicas 10 fala sobre a morte de Saul e de seus filhos.
versículo 13 e 14, diz assim, ó. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Olha só, aqui cita, pastor, 3 motivos pela qual Deus matou Saul. Primeiro, ele transgrediu Coisa terrível, né? a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Ele transgrediu. Primeiro aqui, ó. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometera contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, porque não havia guardado. Essa é uma das causas. A segunda causa, e também porque buscou uma adivinhadora para consultar. A segunda causa é que o Senhor matou porque ele buscou uma adivinhadora. E a terceira causa, e não buscou o Senhor, que por isso o matou. Deus o matou. E transferiu o seu reino a Davi, filho de Jessé. Olha só que coisa interessante. Outra coisa, pastor, que eu queria frisar aqui. A gente viu 3 causas pela qual o Senhor matou Saul. Primeiro, ele transgrediu a lei. Segundo, ele buscou uma adivinhadora. Terceiro, ele não buscou o Senhor. E aquele que buscava uma adivinhadora a lei ordenava a morte. E o rei não está acima da lei. A gente viu aqui nas aulas passadas que quando Samuel ele apresenta Saul publicamente ele na cerimônia da posse, ele anota tudo num livro. Ali ele está dizendo que o rei, profeta, sacerdote, toda a nação deve se sujeitar à palavra de Deus. Então está na lei de Moisés. E o rei sabia, conhecia a lei de Moisés, a lei mosaica, que está lá em Deuteronômio 18, está lá em Deuteronômio 17, está lá em Levítico 19, falando, Levítico 20, que quem comete tal atrocidade é digno de morte. Então o rei não está acima da lei. A lei ela é acima do rei. Então ele cometeu esse erro de ter consultado uma bruxa, então ele deveria morrer. Então por isso o Senhor o matou também. É um dos 3 motivos. E outra coisa que é interessante, pastor, que nós temos que notar aqui ainda sobre a morte de Saul, é que a Bíblia diz lá, a Bíblia não entra em contradição. Não entra em contradição. Aqui está dizendo, aqui em Crônicas 10, quando a gente acabou de ler, que a terceira causa pela qual o Senhor o matou, porque ele não buscou o Senhor, ele consultou uma feiticeira e não consultou o Senhor. Mas lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, olha o que ele diz aqui. Aí você em casa deve estar pensando aí, mas a Bíblia diz que Saul consultou sim ao Senhor. Vamos lá para 1 Samuel 28, versículo 6 diz assim. Olha só. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, Tumim, nem por profeta. Então, o Senhor o matou lá em Crônicas porque ele não consultou, ele não buscou. Mas aqui em Deuteronômio, aqui em 1 Samuel, diz que ele buscou, ele perguntou, ele consultou, mas não teve resposta. Aí eu te pergunto, a Bíblia entra em contradição? De maneira nenhuma. Eu estava vendo, examinando essa passagem, e o que diz aqui a palavra hebraica usado aqui em 1 Samuel 28, versículo 6, e lá em Crônicas 10, 14, a palavra hebraica é diferente. A usada aqui, que diz que ele perguntou ao Senhor, mas o Senhor não respondeu, é shahal, a palavra. Shahal, que significa pedir ou solicitar. Só. Agora lá em Crônicas 10, 14, quando ele diz que ele consultou o Senhor, ele não consultou o Senhor, ali a palavra ali é daresh. Daresh que significa buscar com cuidado. Olha a diferença da palavra. O hebraico tem isso. Por isso que é bom você conhecer. Vocês vão ficar assim, mas a Bíblia está errada. A Bíblia entra em contradição. Ela não entra. Por isso que é bom você pesquisar na fonte, para você poder entender. Realmente, de fato, Saul, ele pediu ajuda, mas não fez com o coração. Não houve arrependimento na vida dele. E a vida de Saul, mais uma vez alertando para todos aqui, para todos, você que está nos ouvindo, eu também, o pastor, todos, aonde essa rádio está chegando. É um alerta para a minha vida e para a tua vida. O que me faz lembrar, pastor, sabe o quê? A vida de Saul, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a qual o Senhor Jesus manda um telegrama para a igreja, dizendo, eis que venho sem demora.
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Tremendo, hein? Coisa forte. O lamento de Davi. Vimos aí sobre a morte de Saul, né? Interessante. Forte, né, pastor? Forte mesmo, né, irmãos? Que é o Isso que aqui é bem desobediência? resumido. É, resumido. Se for falar, Não, vai a gente passar o fica. dia inteiro. Vocês podem almoçar assistindo. Porque a gente vai continuar aqui. É muita coisa que a gente aprende. O lamento de Davi. Acredito que todos nós, ao acompanharmos a trajetória de Saul, não poderíamos esperar um fim diferente. Mas o que aconteceu quando Davi ouviu a notícia, e mesmo surpreendente, uma melequita chegou para dar notícia, acreditando que estava levando ao rei uma maravilhosa novidade. Afinal de contas, seu perseguidor estava morto, mas ao contrário do que ele esperava. O que Davi teve foi uma reação de profunda tristeza. Ele ficou amargurado e considerou uma grande tragédia para a nação a morte de dois guerreiros valentes, Saul e Jonathan. Na sua comoção, compôs uma canção de lamento, o Cântico dos Arcos. Ordenou que fosse enviada a toda Judá. Seu esplendor, o Israel está morto sobre os montes, como caíram os valentes. 2 Samuel, capítulo 1, verso 19. Assim começa a canção e segue numa bela poesia. Saul e Jonatas, tão diferentes nas ações para com Davi, agora unido na sua oração. Em momento algum, Davi murmurou sobre os atos de Saul, como que se fosse o inimigo, mas lamenta que a glória de Israel tenha sido atacada. Falou sobre não contarem essas notícias na terra dos inimigos, e que o seu desejo era que o lugar onde aconteceram essas mortes ficasse infértil. Foi de fato para Davi e para a nação um dia lamento De tristeza. e tristeza. Você viu, irmãos, amados ouvintes, a diferença, né? Do homem que tem Deus, um homem que tem realmente Que se o sujeita à Espírito, palavra, né? Sujeita à palavra, mesmo sendo seu inimigo, né? Quantas afrontas que ele teve, né, de Saul contra a sua vida, né? Perseguido, querendo matar, tirar a vida de Davi, e mesmo na morte, Davi não se gloriou, não fez festa, amém, sobre a morte do seu adversário, seu inimigo que queria tirar sua própria vida. Isso é uma lição muito grande para nós. Às vezes, quantas vezes, nós temos visto, né? Às vezes, nesses 30 anos que fizemos de pastorado, pessoas às vezes se gloriando, às vezes pela derrota do seu inimigo, do seu, que diz, entre aspas, como amigo, quando ele sabe de uma notícia, aquela pessoa passou por aquele problema. E às vezes a pessoa, até comenta com o operador Éder, eu já sabia que isso ia acontecer, foi bom mesmo para ele poder aprender, foi bom mesmo para ela poder aprender. Jamais podemos fazer isso, irmãos. Isso significa também plantação, né, irmãos? Da mesma maneira que acontece com o nosso irmão, acontece conosco também. Nós não somos sujeitos de não acontecer. E isso é sério. Davi ele poderia fazer uma festa, né? Agora nós estamos em paz. Agora não tem mais o perseguidor. Não tem mais aquela pessoa querendo me perseguir, tirar, né, a minha vida. Ele podia fazer isso, mas não. Ele ficou triste, né? É uma vida, é um ser humano, né, irmãos? E isso é uma lição muito grande para mim e para você, né? De ter verdadeiramente o amor de Deus plantado dentro do nosso ser. O amor ágape, o amor sacrificial, né, cooperador? Exatamente. Uma coisa interessante, pastor, Uhum. foi aquela palavra, inclusive, que o senhor trouxe ontem ali, no Leblon ali, né? Na igreja da pastora, da irmã Lourdes, né? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, a qual o Senhor disse que aquele que semeia na carne ceifará, e o que semeia no espírito ceifará. Isso aconteceu com Saul, porque ele foi ungido. Qual que foi o propósito? Deus o levantou para quê? Para que ele vingasse
Israel dos filisteus. Era para ele aniquilar os filisteus. Mas concluindo, ele falhou na missão, e o que aconteceu? Acabou sendo eliminado pelos filisteus. Então ele semeou na carne. Enquanto Davi estava semeando no espírito, Saul estava semeando na carne. Eu lembrei, quando o senhor estava falando aí, eu lembrei disso. Então a vida, ela não passa despercebida. Então tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Salomão disse, se você planta vento, você vai colher tempestade. Não adianta eu querer plantar vento e colher bonança, uma brisa leve. Nossa, que delícia, que maresia. De maneira nenhuma. Deus não se deixa escarnecer. O que você planta, você vai ceifar. Não tem para onde fugir. Ah, mas eu sou de tal religião, não importa. Essa lei é universal. Se tem uma coisa que é universal, é essa lei. Essa lei é universal. Porque não tem para onde fugir. É pobre, é rico, é milionário, trilionário. Não, é iletrado, é doutor, é ateu. O cara pode ser ateu, ele vai colher sem perceber, mas vai colher. Então, evangélico, espírita, não importa. Não importa. E uma coisa triste é que a gente está correndo contra o tempo aqui, né, pastor? Eu ia até encontrar aqui a passagem que fala da semeadura lá. Lá em Gálatas. Tá, então tô em Gálatas, que o senhor passou para mim. Mas, assim, uma coisa que nós não podemos esquecer é que a gente não perde nada em andar em obediência. Porque até a perca, entre aspas, pastor, com Deus é ganho. É ganho. E a gente passou aqui, irmãos, pela vida de Saul, e a morte dele foi trágica. Foi trágica. Por quê? A gente tá correndo aqui, ainda estamos aqui pegando aqui uma brecha aqui ainda nessa passagem, porque quando os filisteus ali, ele se suicidou ali, a gente viu que o Senhor ali fez a causa primária, montou todo o cenário, ele foi e se lançou sobre a sua lança. Porque se ele não fizesse isso, os filisteus viriam e matariam ele. Mas ele se lançou, pediu pro escudeiro dele para cravar a lança nele, o escudeiro temeu, não fez e ele fez. Então ele pegou a lança, ele se jogou sobre a lança e se matou. E o escudeiro dele fez a mesma coisa. No outro dia, a Bíblia relata lá em 1 Samuel 31, que os filisteus iam passando e viu o corpo de Saul e dos seus filhos. E o que eles fizeram? Decapitaram Saul. Decapitaram. Um gesto de vingança, porque Davi tinha decapitado Golias. Olha só. Eles decapitaram Saul, levaram a cabeça de Saul, fixaram no templo de Dagon, porque os filisteus eram um povo pirata. Eles eram do mar. Eles adoravam várias divindades, mas a principal era Dagon, que era aquele deus lá, metade peixe e metade homem. Eles levaram lá pro templo lá de Dagon, que o mesmo templo que Sansão tinha derrubado, porque eles prenderam em Gaza. Eles prenderam ali Sansão ali no templo de Dagon e Sansão derrubou. Isso aí uns anos atrás, né? Antes de acontecer aqui o episódio de Saul, porque o período de Juízes veio antes. Aí eles provavelmente ergueram esse templo e a cabeça de Saul fixaram lá no templo de Dagon e as armas dele colocaram no templo de Astarote, que era a deusa da fertilidade, que é uma deusa cananeia, mas também os filisteus adoravam. E olha o que fizeram com o corpo dele. Fixaram no muro de Bet-Sean, que era uma cidade, para que todo mundo que passasse profanasse o corpo de Saul. Olha a morte trágica de Saul. Aí a gente vê mais para frente que os moradores ali, os homens corajosos de Jabes de Gileade, ficaram sabendo disso, arriscaram a própria vida, atravessaram o Jordão, porque a Bet-Sean ficava do outro lado do Jordão, atravessaram a noite inteira, pegaram o corpo de Saul que estava fixado no muro, fixaram o corpo dele sem cabeça e de seus filhos no muro, como uma forma de escárnio, de vergonha, né? Profanaram o corpo dele. Olha só, o corpo dele estava mutilado já. Então os moradores, os homens corajosos ali, os homens habitantes, moradores de Jabes de Gileade, isso está na Bíblia. Tá lá depois você lê, tá lá em 1 Samuel 31, que fala sobre essa história, pastor. E que a cabeça dele que foi fixada no templo de Dagon e as armas no Astarote está em 1 Crônicas, capítulo 9, 8 e capítulo 9, que relata ali sobre a história dele. E olha só que coisa interessante também que aconteceu.
os moradores ali de Jabes de Gileade pegaram o corpo dele, porque viram que eles tinham uma dívida com Saul, porque Saul, anos antes, tinha livrado eles do rei Naás, que era o rei dos Amonitas. Eles pegaram o corpo, cremaram o corpo de Saul, assim, para evitar bactéria, porque o corpo já estava em decomposição. Eles cremaram o corpo e salvaram os ossos. E fizeram um sepultamento digno de um rei. E uma coisa também para se lembrar, como o senhor disse aqui, o lamento de Davi. Quando Davi ficou sabendo, ele não se alegrou. Não lançou confete, soltou fogos, fez festinha, como muitos aí fazem hoje. E olha só, Saul era inimigo de Davi. Davi não era inimigo de Saul. Davi não considerava Saul como inimigo, mas Saul considerava Davi como inimigo. Então o problema não estava em Davi, o problema estava em Saul, porque ele se perdeu. Saul ele preferiu ouvir a sua raiva, o seu ciúme, a sua inveja. Ele ficou paranoico, ele foi controlado por essa situação. Então quando Davi ficou sabendo da morte de Saul, ele não fez festa, ele se lamentou, ele chorou e fez uma poesia, fez um salmo. Por quê, irmãos? Quem tem unção de Deus na vida não se alegra com a queda dos outros. Pastor. É verdade. E me fez lembrar aqui, pelo comentário do cooperador Éder, você vê aí a arrogância do ser humano que não tem Deus, né? Mesmo na morte, ele não queria dar privilégio ao seu adversário que queria tirar a própria vida. Ele preferiu se lançar sobre a sua própria arma para não dar o gostinho para o seu adversário, que quer dizer arrogância, né, irmãos? Então aí foi esse trágico, né? E esse ato aí de colocar o corpo de Saul sobre o muro, né? Dando aí uma ilustração para aquelas pessoas que vêem, né? Não, né? Não mexa conosco. Mesmo por ele falar, não mexa conosco. É uma resposta, não mexa conosco, que nós temos capacidade de fazer o que nós queremos contra a sua própria vida. Aí está a lição, né? Querendo mostrar, né? Em termos de figura para as pessoas que vêem ali aquele muro ali, cravado ali, o corpo de Saul. Davi reina em Hebrom. Após a morte de Saul, Davi consultou a Deus sobre o que deveria fazer. Havia-se passado cerca de 15 anos desde que Samuel fora à sua casa na montanha de Belém e ungiu o rei ao lugar de Saul. Agora Deus o orientou a subir para Hebrom, segundo Samuel 2:1. Esta era a cidade onde estavam os restos mortais de Sara e Abraão. Era a velha cidade de Kiriat Arba, Gênesis 23, verso 1 e 16. Davi levou as duas esposas que tinha e também todos os homens do seu exército e suas famílias. Agora em Hebrom tinha um lugar tranquilo e sem preocupação. E Davi era o rei sobre a tribo de Judá, mas faltava ainda o restante de Israel para tomar posse. Logo após a morte de Saul, seu comandante Abner fez do filho do rei morto, Isbosete, rei em seu lugar. Isso era algo natural, o filho ser o sucessor real, mas o que Deus tinha determinado estava determinado. Seu reino era fraco e curto. Ele entrou em desentendimento com Abner, que o abandonou e se uniu a Davi. Poucos depois, Isbosete foi morto e, num sentido mais pleno, trono ficou totalmente livre para Davi. Um fato sobre Davi em Hebrom e sua família cresceu muito. Ele tomou para si outras mulheres e teve muitos filhos com elas. Esses aspectos da vida de Davi era comum entre os reis da época. Mas de acordo com a palavra de Deus estava errado, Deuteronômio 17, 17. Essa desobediência de Davi lhe custou muitas dores. Amados, para você ver aí como que é importante
a vida, né, do homem de Deus esperar no tempo de Deus. Conforme ali, Davi aguardou o tempo certo ali em Hebrom, na frente ali daquele povo, até Deus realizar o que tinha para realizar na vida de Davi. E isso é importante também para mim e para a sua vida no dia de hoje. Deus tem planos grandes para realizar na nossa vida, no nosso ministério. Nós devemos ter a paciência, a perseverança de aguardar no tempo certo. Conforme eu estava comentando ontem, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus trabalha no tempo, não trabalha que nem nós na hora. Queremos orar agora e daqui a 5 minutos, 10 minutos de Deus agir na nossa vida. Não é dessa maneira. É o tempo do Senhor, tem os processos que Deus tem para fazer na nossa vida. Às vezes você está aguardando algo da parte de Deus e às vezes você não está preparado para receber aquela bênção, aquilo que você está pedindo ao Senhor. Deus está te preparando para você receber o sobrenatural, algo grande da parte de Deus. E Davi teve ali a paciência de aguardar os 7 anos naquele lugar. Ele poderia falar assim, não, eu já sou rei, já fui ungido por Senhor mesmo, vou pegar, o Saul já está morto, eu vou mandar matar esse outro lá que está lá em Jerusalém, vou tomar o trono de Jerusalém, não vou ficar, vamos colocar uma comparação, né? Eu não vou ficar em terrenos, eu quero ficar em Campo Grande, a capital. Lógico. Como Hebrom fosse terrenos e Jerusalém como fosse Campo Grande, né? Eu vou para Campo Grande. Deus me deu o reinado, agora eu sou o cara. Ele poderia fazer assim na linguagem de hoje para você entender bem, mas não. Ele aguardou o tempo de Deus, na hora de Deus. Deus, irmão, jamais vai ficar devendo algo para você a partir do momento que você estiver no centro da vontade de Deus, na obediência de Deus, né, cooperador? Exatamente. Agora, aqui eu achei que o capítulo, o versículo que o senhor tinha falado, é Gálatas, realmente, Gálatas 6, 8, que diz 6, assim, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. E o 9 diz assim, não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, se não houvermos desfalecido. Olha que coisa interessante, né, irmãos? E pegando assim carona no que o senhor está falando, esses 7 anos, mais uma espera. Mais uma espera. Mais um tempo determinado por Deus na vida de Davi. Porque nós temos, irmãos, um período, um tempo certo para agir e um tempo certo para esperar. Então nós temos que confiar e descansar nas promessas de Deus. Então Deus tinha prometido para Davi o trono, só que era no tempo dele, vou fazer você subir. Só que Davi entendeu isto, e ele subiu no trono no tempo de Deus, da maneira que o Senhor quis, e não da maneira que ele achava que era certo. Saul, ele agiu... a maioria das ações de Saul, pastor, foi fruto de sua impaciência. E isso custa muito. Eu falei aqui, eu não sei se eu comentei aqui, que essa guerra que está tendo aí lá em Israel, com Hamas, lá os palestinos, isso aí foi fruto de uma impaciência de Sara. Acho que eu falei na aula retrasada, né? Olha o que aconteceu. Deus tinha prometido. Então Sara tinha que ter confiado no Senhor. Promessa de Deus. Na promessa. Deus não mente. As pessoas têm que entender isso. Deus não mente. Ele não pode mentir. Se tem uma coisa que Deus não pode, é mentir. É mentir. Porque ele é santo. Então a mentira é contra a sua própria natureza. Deus nunca mentiu. Se existe um ser ou alguém que você pode confiar, entregar a tua vida e descansar, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse você pode ter certeza, você está seguro. Ele não vai se decepcionar. Não, ele vem no tempo certo. Mas não, o tempo é dele. Isso não chegou ainda porque não é para vir. Então ele trabalha dos detalhes, pastor. Estava trabalhando na vida de Davi. Você vê, mais um tempo. O rei, depois que Saul morreu, Abner, que era primo dele, que era comandante, primo de Saul, mas também era comandante do seu exército, logo ele fez Isbosete rei. Então eles eram muito fracos. Davi poderia chegar lá e falar assim, eu vou acabar com tudo isso daí. Mas eliminar logo esse povo. Eliminar. Não, ele esperou Deus trabalhar. Deus trabalha. Jesus disse, o meu pai trabalha até agora hoje. E eu trabalho também. Então deixa Deus trabalhar. E nesse período de 7 anos a mais, Deus ainda estava trabalhando no caráter de Davi. Para poder receber aquilo que eu disse aqui também. Faltava 7 anos. O tempo determinado por Deus não é o nosso. Mas agora Saul morreu.
Aí Davi, de certo, na cabeça dele poderia, não é agora. Eu falei assim, Deus, não é agora. Espera mais. Vai chegar, a bênção vem. Ela vem no tempo certo, estabelecido por Deus, na hora, no tempo, do jeito, da maneira e da forma que o Senhor determinou. Mas ela vem. Vem. Algumas bênçãos vêm a tartaruga, outras vêm a cavalo. Mas vem. E a maldição também. A colheita também. Uns vêm a tartaruga, outros vêm a cavalo. Porque quem determina o tempo é Deus, porque Deus controla o tempo. Porque o tempo para Deus não existe. Outra coisa interessante que nós temos que notar nesses 7 anos aí que ele reinou em Hebron, em Jerusalém, estava lá Esbocete, que antes tinha o nome de Esbaal, né? E Abner, que era capitão do exército de Saul e tinha colocado ele como rei ali. Nesses 7 anos, Deus ainda estava trabalhando, moldando Davi, para que chegasse no momento certo, ele subir no trono. Por quê? Davi ainda não estava com a estrutura formada para subir no trono. Você que está pedindo uma bênção para Deus aí, ainda não chegou, é porque você não está você não chegou no nível que Deus quer que você chegue. Deus ainda está trabalhando em você. Porque Deus primeiro trabalha em nós. Para você receber algo da parte de Deus, Deus trabalha na gente. Deus trabalha em nós. Deus ainda estava trabalhando. Porque hoje, o meu problema, eu vou pegar a minha vida como exemplo. De milhões de pessoas, pastor, inclusive das nossas igrejas, as pessoas querem a bênção muito fácil. Eu orar assim, muito fácil. As coisas não são assim. Existe um preço a ser pago. O único preço que nós não pagamos para ter é a salvação. Porque a salvação é pela graça, favor imerecido. O resto, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero me empenhar, as outras áreas, nós cooperamos com Deus. Então, nós temos que pagar um certo preço, sim. Igual estamos aqui. Estamos aqui entregando para vocês uma aula na EBD, esse dia, 22/10/2023. Houve um preço a ser pago para que nós pudéssemos estar aqui. Houve um preço, né? De todo mundo. Inclusive do diretor da rádio aqui. Né? Às vezes levantou mais cedo, ele preparou toda a fiação, o cenário, o estúdio, tudo. O pastor também deixou às vezes de fazer alguma outra coisa, né? Algum outro compromisso de atender alguém para estar aqui. Eu também. Chegamos em casa tarde ontem, lá da festividade que teve lá da igreja. Chegamos em casa e falei, pastor, eu vou orar ainda, preciso buscar de Deus uma palavra. Então, isso são preços, são renúncias, são algo que nós fomos chamados para fazer. E não é pesado porque nós fazemos com amor, eu vejo isso, pastor, como um privilégio e como uma satisfação muito grande estar servindo a Deus. Porque, como Davi disse, nunca conseguiremos retribuir a Deus os seus feitos. Nunca. A gente vai morrer devendo para Deus. Porque nós nunca conseguiremos pagar ou retribuir tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Então nós temos que ter uma mente grata. Uma mente satisfeita em Deus e feliz. Tudo que Deus faz é bom. Se não chegou na tua vida, porque não é a hora. Você não tem estrutura suficiente para receber um cargo, uma bênção, seja lá material, espiritual, não é o momento. Deus está trabalhando em nós, no nosso coração. Por quê? Porque Deus não quer te perder. Tem pessoas, pastor, que não precisa nem receber uma benção grande. Ele só é promovido de cargo, ele já não olha mais na sua cara. É que nem eu sempre... a gente ouve as pessoas falarem, né? Você quer conhecer a pessoa, o ser humano, dá um cargo para ele, dá um poder. Dá poder. Aí você, na verdade, o poder serve para revelar os corações. Os corações, isso é verdade. Eu vejo isso, pastor, propriamente falando, no meu trabalho. Eu também. Assim, eu sou autônomo, eu sou terceirizado, sou prestador de serviço para uma concessionária. Ali eu tenho contato com muitas pessoas ali, gosto de todos, porque a gente tem que viver em harmonia com todos. Mesmo aquele que não compartilha a mesma fé que você, não importa, é o teu próximo. Você tem que amar, a luz do Espírito Santo tem que brilhar na tua vida, aonde você for. O senhor falou lá ontem, palavra forte, pão quente do céu, pão quente ontem, que é fácil ali no quadrado, no prédio, no templo, você ser luz. Você não é tijolo, você é vida. Quem é luz lá é porque é tijolo só. Você é vida.
A Bíblia diz que nós somos o templo de pedras vivas. É difícil você ser luz no meio da escuridão. Aonde você vê que o cenário é despropício à sua fé. Ali é a hora de você mostrar. Ali a gente vê, faz a separação do homem e dos meninos. De quem é realmente e quem não é. Quem sustenta, quem é verdadeiro convertido. É aonde você vai. E ali a gente vê, eu vejo, pastor, claramente, pessoas que recebem uma promoçãozinha. Mal te não te cumprimento. Mal te cumprimento. Inclusive eu que não tenho nada a ver com a empresa. Eu sou só terceiro autônomo. Mas mal te cumprimenta. Porque já se deixou subir o orgulho já no coração. Já. Jerusalém, cidade de Davi. Após a morte de Esbocete, os anciões de Israel das outras tribos além de Judá se juntaram em Hebrom e reconheceram que Deus havia dado o trono a Davi. Então todas as tribos de Israel vieram a Hebrom para encontrar-se com Davi. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era nosso rei, era você que liberava o exército de Israel. E o Senhor lhe disse, você será o pastor do meu povo. Israel será o líder de Israel, em 2 Samuel 5, verso 1 e 2. Assim, em acordo, fizeram aliança em Hebrom perante o Senhor e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. 1 Crônica 12, verso 23 ao 40. Na verdade, todos Israel concordavam que ele devia ser rei. 1 Crônica 12, 38. Davi toma a fortaleza dos Jebuseus. Logo após esta unção, Davi e seus exércitos, agora não mais apenas seus guerreiros, saíram para conquistar a fortaleza de Jebuseus. E 2 Samuel 5, 6 e 10. Esse lugar aparece pela primeira vez na história bíblica nos tempos de Josué. Josué 18, 21. Quando esse lugar foi dado à tribo de Benjamim. Porém, os jebuseus não foram expulsos no tempo de Josué e foram pontos de conflito para o povo de Deus. Os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que a vitória seria tão fácil que os cegos e aleijados de lá venceriam com facilidade a Davi. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamado Cidade de Davi, 2 Samuel 5, versículo de número 7. Amados, aí está a prova, né, irmãos? A perseverança de Davi, né? As próprias pessoas que estavam lá em Jerusalém reconheceram, né, que Deus fez eles reconhecer que o escolhido por Deus para tomar o trono, para comandar toda a nação, para comandar Israel, era Davi. Viu como que Deus faz? Assim Deus faz também na vida de cada um de nós. É somente nós temos o discernimento de nós entendermos aquilo que Deus tem para nós. Aguardar, esperar no tempo de Deus, né? Estar totalmente no centro da vontade de Deus. Né? Aguardar no tempo certo que Deus vai honrar, Deus vai conceder, Deus vai dar vitória e as coisas vão caminhar tudo certinho. Sem pressa, né, irmão? Sem pular atalhos. O perigo do ser humano hoje, infelizmente, é querer atalhos, né? Trieiro mais fácil para chegar mais rápido. Às vezes, pela estrada demora mais, no sentimento assim do ser humano, né? Vai demorar mais. Se eu fazer um atalho, um trieirinho, vou chegar mais rápido. Mas naquele trieirinho pode ter tantos obstáculos lá que pode até levar você a ruína. Demorar mais para chegar. Demorar mais para chegar e ter, às vezes, consequências gravíssimas, né? Antes de você receber a sua vitória, né, cooperador? Exatamente. E Jerusalém, olha só que coisa interessante. Ele diz aqui, a escritora do livro diz aqui, da revistinha, que os jebuseus, a cidade chamava Jebus, né? Que era o nome para Jerusalém. Depois Davi compra ali no campo todo. Aí ela diz aqui que esse lugar, que é Jebus, aparece
Na primeira vez na história bíblica, nos tempos de Josué, ó, Josué 18, 21, quando esse lugar foi dado à tribo de Benjamim. Porém, os jebuseus não foram expulsos no tempo de Josué. Olha só, Deus tinha ordenado também para Josué. Quando vocês entrar lá em Canaã, vocês limpam tudo a terra. Mata tudo. Essa foi a ordem. Mata tudo. Tudo. Deixa Criança de peito, velho, mata tudo. Aniquila. Provavelmente eles falharam aqui, você pode ver, que eles não expulsaram ali totalmente os jebuseus. E isso ali serviu como uma pedra de tropeço lá no futuro. Porque a nação foi se fortalecendo, foi se fortalecendo e provavelmente voltou a habitar ali entre os da tribo de Benjamim, ó, porque essa cidade foi dada para a tribo de Benjamim. Então o que, que aconteceu? No tempo de Davi, lá, eles estavam fortificados a ponto de desprezarem Davi. Olha o que eles disseram aqui, ó. Os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que a vitória seria tão fácil que até o cego, você não aguenta com cego, com aleijado. Mas Davi foi e tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada Cidade de Davi. Olha só como o senhor falou, com perseverança e confiança. Quando Deus nos chama, ele muda o foco do nosso olhar. Ele nos dá uma direção e ele diz, olha para mim. Olha para mim. Por isso que a Bíblia sempre alerta, olhai para o autor e consumador da fé. Temos que olhar para o autor da vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós e os nossos olhos também têm que estar sobre ele. Davi disse, eleva os olhos para onde? Para o monte. De onde virá meu socorro? Monte ali era o templo, onde era a presença do Senhor. Hoje nós não olhamos para o monte, hoje nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para a palavra. E a Bíblia nos adverte, pastor, várias vezes, que nós olhemos somente para a cruz. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Porque se você tirar o foco, se você mudar o seu olhar, você acaba esmorecendo, você perde a fé. Essa é uma realidade. A fé, se ela vem pelo ouvir a palavra, ela se vai com a ausência da palavra. Então o importante é você focar em Deus, olhar para Jesus. Não importa a direita ou a esquerda, não me interessa o que está acontecendo. Quando Deus coloca um foco na tua vida, vai até o final. Nós dizemos aqui que Deus que prometeu, não tem como ele mentir. Vai acontecer, o céu e a terra passarão. Mas as suas palavras não passarão. Mas as minhas palavras não vão te passar. E se Deus determinou algo, falou algo a teu respeito que vai se cumprir, acabou. No inferno, o inferno inteiro pode se levantar contra você. Demônio nenhum pode impedir as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor se concretizar na tua vida. Só que você tem que tomar posição. Nós temos que tomar posição. Davi, você viu que ele teve sucesso e êxito em toda a maioria das suas batalhas, porque o foco estava ali, ó, em Deus. Aguardar, né? Ele ouvia a palavra de Deus e obedecia. Porque lá no Salmo 119, ele dá a resposta do segredo do seu sucesso. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por quê? Porque ele sabia que o pecado trazia derrota. É verdade. E traz mesmo, né? Irmãos, é algo de Deus que eu falo para você. Que essas coisas que nós estamos falando aqui foram coisas que eu nem preparei. Eu preparei algo aqui da parte de Deus, mas isso que a gente está falando agora está fluindo naturalmente aqui. É verdade. Porque sabemos que Deus, ele nos honra a partir do momento que você honra, que você se entrega, que você busca. Aquele que busca, ele encontra. Jeremias 29, o que ele diz? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Versículo 14 diz, e serei achado de vós. Por que Saul não achou o Senhor? Porque não buscou com todo o coração. Todo o coração. Forte. A cidade de Davi, o lugar passou a ser chamado de Jerusalém. A cidade tem uma trajetória profética na história do cristianismo. Por muitas vezes foi tomada por povos estrangeiros, foi sempre um lugar de referência para o povo judeu e o povo cristão. Lá foi construído o templo, centro de adoração em Israel. Lá foi o lugar onde Jesus morreu e foi sepultado. Ainda aguardamos atos proféticos referente àquela cidade. Em Jerusalém, Davi construiu a sede de seu governo, construiu o seu palácio e também fez os planos que foram concretizados por seu filho, de fazer um templo dedicado ao Senhor. A preocupação com o sagrado.
desde cedo na vida de Davi, vimos como Deus ocupava um lugar central. Ele sempre foi alguém que buscava a direção de Deus em tudo que fazia. Agora ele era o rei de Israel, estava em sua mão trazer o sagrado para o centro da nação. Para fim de esclarecimento, vamos lembrar que naquele tempo o culto ainda era feito em uma tenda. O tabernáculo, o lugar mais importante do tabernáculo era o Santo dos Santos. O centro deste lugar mais importante era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas esse lugar estava vazio. Davi busca a arca, e a arca do Senhor tinha sido capturada pelos filisteus nos dias de Eli, 1 Samuel 4. Ficou no território do inimigo por 7 meses, até que ele mesmo devolveram, pois o Senhor pesou a mão sobre o filisteu. 1 Samuel 5:11. Ela ficou na antiga Kiriat Jearim, território de Judá, por dezenas de anos. Mas agora Jerusalém tinha sido estabelecida como a capital da nação, e era ali um lugar onde a arca deveria ficar. A arca era muito importante para o Senhor, tanto que, para construí-la, Deus deu cada detalhe para torná-lo portátil, a fim de que os israelitas pudessem transportá-lo de um lugar para outro. A glória de Deus acompanhava esta arca. Ao subir ao trono de Davi, viu que a arca da aliança não estava ali. Não havia um centro de adoração. O culto tinha perdido seu brilho central. Como seu coração ardia por Deus, ele mobilizou então a busca da arca. Olha que coisa forte, né? Fortíssima. Preocupação com o sagrado, né? Então, amados irmãos, vimos aí sobre a cidade de Davi conhecida, Jerusalém, né, irmãos? A importância de perseverar, a importância de aguardar no tempo do Senhor. E Davi ali realizou ali algo grande da parte do Senhor, trouxe a arca, trouxe a presença de Deus ali naquele lugar, né, irmãos? Então nós não podemos perdermos, irmãos, este foco, a presença de Deus, aquilo que o cooperador Éder disse, nosso central, cruz, né, irmãos? Pode passar a situação que você está passando, a adversidade, o deserto que você está passando. Não perde o seu foco, amém, na cruz. É ali que vem a sua vitória. É ali que vai te reerguer no mundo espiritual, te dar força para você continuar na jornada, né? Ali você vai adquirir da parte de Deus a cada momento a restauração que você precisa, amém, para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu ministério. Não tira o foco, amém? Não deixa que a presença de Deus venha ficar ausente sobre a sua vida. É dali que vem a sua grande vitória, né, cooperador? Exatamente. E uma coisa interessante aqui, ó, depois que Davi sobe no trono, a primeira coisa que ele faz, pastor, é buscar a arca. Buscar a arca, mas cadê a presença. arca? Né? Uns tempos atrás aqui, inclusive o senhor me dado, concedido o privilégio ali de estar ministrando, eu falei sobre Obed-Edom, e mais para frente ainda fala sobre Obed-Edom, aqui ainda no texto. É que nós estamos avançando aqui, meus irmãos, que já são aí 9h43, então já não está dando mais tempo, a gente está resumindo bastante aqui. E a Arca do Senhor, no tempo de Eli ainda, ela tinha sido capturada, e depois devolvida, e depois capturada de novo pelos filisteus. E olha que coisa interessante, a arca, eles levaram para o templo de Dagon também, os filisteus. Só que quando chegou a arca, colocaram no templo de Dagon, o que aconteceu? Dagon caiu. Aí arrumaram lá, no outro dia caiu de novo. Então o que significa? Deus, ele não precisa de defesa. Deus não precisa que você o ajude. Deus, ele é soberano, ele é autoexistente em si mesmo. Deus não precisa... Dizer que Deus precisa de alguma coisa é forte demais. Deus não precisa de nada. Nós precisamos. É o que o senhor falou ontem. Eu acho que eu estou repregando aqui. Quem serve a Deus somos nós. Não é Deus que me serve.
É nós que servimos a ele. E muitos Então, colocam, né? é uma falta de respeito querer colocar Deus na parede e determinar as coisas e achar que Deus vai fazer o que eu quero porque eu estou no controle, eu sou o Senhor, eu Deus sou poder soberano. ser Deus. Eu não sei nem o que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Então Davi sabia. Por isso que eu digo também, lá no Salmo, quando ele comete um pecado lá com Batseba, esse aqui vai ser a próxima aula, lá no Salmo 51 ele escreve ao Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove meu espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque Davi sabe que ele nem conhecia a si mesmo, porque o coração é enganoso, ele é problema. Um coração enganoso, pastor, traz problema para nossa vida. Quem o achará? Jeremias fala, 29, Sim, né? 20, exatamente. É problema um coração que não é transformado, que não é regenerado, que não é trocado. Porque no Evangelho existe uma proposta de Deus para minha vida, para tua vida. Deus tira o coração de pedra e pão de carne. Se você não aceita essa proposta, Saul não aceitou. Ele permaneceu com o coração de pedra, um coração endurecido, que é um coração também enganoso, e fica impossibilitado as pessoas de ouvir a Deus. Você não vai ouvir a Deus. Entra por aqui e sai por aqui. Davi, ele se inclinou, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele ocupava um lugar de destaque no coração de Deus. Não que Deus faz acepções de pessoas de maneira nenhuma. Mas se Deus quis honrá-lo, Deus honra. Ele faz o que ele quer. Ele é Deus. Então, ele é justiça, ele né? é justiça. Se ele deu uma função a mais, se Deus disse, ó, fulano vai ser rei, acabou. Ninguém questiona. Se Deus mandou igual Josué. Deus mandou Josué matar todos os habitantes lá em Jericó, depois que tomaram Jericó, ele mandou, não mandou? Então Josué vai lá e executou. Agora, por causa disso que você chama Deus de assassino, Deus não é. Ele manda e desmanda, ele é dono do universo. A regra dele, às vezes você está nos assistindo, você, o corpo é meu, essa regra é minha. Não, você não tem nada. Você veio do pó você voltará. A regra, tudo pertence ao Senhor. Se você disse que o teu corpo e o meu corpo é meu, as regras são minhas, eu sinto muito te dizer, mas a Bíblia diz que Deus diz para você, minha é a terra e toda a sua plenitude. Glória a Deus. Tudo. Até aquilo que ainda não se descobriu, pastor, que a medicina, ou que a astronomia, física, que o homem ainda vai descobrir, Deus já sabe porque ele criou. Então tudo é dele. Ele determinou todas as coisas. E só existe aquilo que foi criado. Porque se não existe, porque não foi criado. E quem cria é Deus. Ele é Senhor. Agora, a preocupação com o sagrado aqui, Davi foi buscar a arca. Por quê? É motivo político, era para agradar Israel? O povo do norte, o povo do sul? Creio que em termos secundários. Porque, primariamente, por que ele foi buscar a arca? Porque ele sabia que a presença de Deus, ele veio de constantes vitórias. Para que não chegasse lá no trono e o pessoal ficasse lá tudo bajulando, ele igual fez com Saul. Bajulando, não. Ele foi buscar a arca para que colocasse no templo do Senhor e dissesse para todo o povo de Israel, o Deus, o rei de vocês é Jeová. É o Senhor nosso Deus, não sou eu. Aleluia. Jeová reina sobre todo Israel. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. Administrador daquilo que Deus colocou. Olha só, o fruto de 15 anos de perseguição. Deus trabalhando no caráter de Davi, para que quando ele chegasse no trono, ele dissesse, a glória não é minha. A glória do Senhor é de Deus. A glória do Senhor vem sobre todo Israel. E glória ali significa cavote. Kavod não é Shekinah, Shekinah é presença. A pessoa não pode confundir isso aí. A Kavod do Senhor está sobre todo Israel, está sobre este lugar, está sobre essa nação. Olha só, o fruto de 15 anos de perseguição. Davi já estava maduro, com caráter formado, pronto para servir a Deus. No tempo determinado por Deus. Porque se Deus não trabalhasse no caráter de Davi, na vida de Davi, igual fez com Saul. Ia ser o segundo Saul. Exatamente, essa é a aula passada. Por quê? Depois das vitórias, olha só, depois de inúmeras vitórias que Davi tinha, o que ele fazia? Ele dedicava as vitórias ao Senhor, escrevia salmo. Senhor, me livraste da mão do inimigo. Senhor, estou atormentado. Até quando os meus inimigos comerão das minhas carnes? Ele buscava Deus antes e depois. Porque a gente não pode buscar Deus por inconveniência. Buscar, pastor, consultar o Senhor igual Saul. Saul só consultava Deus quando ele queria, ele achava propício. Nós temos que consultar o Senhor todo dia, toda hora, todo momento. Todo momento. Por quê? Uma coisa que eu aprendi. Orar antes de fazer alguma coisa
significa o quê? Dependência. Dependência. Isso que eu Dependência. ia falar agora. É. Porque muitos horas no dia de hoje, quando Sim, já tá mexendo. exatamente. Quando tá dentro da situação. Orar a Deus depois de ter conseguido algo significa gratidão. Gratidão. Orar sempre, comunhão. Comunhão. Sempre, independente da situação. Não importa se tá tudo ok, tudo tá indo. Não importa. As circunstâncias à minha volta não podem ditar a regra da minha vida. Eu tenho um princípio estabelecido. Deus escreveu a palavra nas tábuas do nosso coração, de carne, que nós temos que honrá-lo, buscá-lo e nunca tirar o olhar do Senhor. Pedro, quando tirou os olhos do Senhor, começou a afundar sobre as águas. Eita. E a Bíblia fala lá Paulo, lá, a igreja tessalônica, orar sem cessar. Orar sem cessar. Dar graças a Deus em tudo. Exatamente. Que tudo é pela vontade de Deus. Sempre ali estando em comunhão, pensamento ligado com o Senhor, estando no óleo. Salomão diz, nunca falte, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo ali? Que nunca falta comunhão, nunca falte a comunhão do Senhor na tua vida. Anda na luz, na presença, no caminho da verdade. Nunca se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha a comunhão, sempre, porque não sabemos a volta do nosso Senhor. O Senhor vai voltar. Só que quando ele voltar, a Bíblia é muito clara. A igreja, ela precisa que a noiva tem que estar pronta, tem que estar ataviada, porque se não tiver, vai ficar. Aí não tem casamento. Aí não tem jeito. Não tem casamento. O noivo vai buscar. Para consumar esse casamento, a igreja tem que estar pronta. A noiva tem que estar preparada. É verdade. Senão, fica difícil, né? Fica muito difícil. Pastor, já vamos Vamos dar só uma pincelada aqui no último aqui, item. A glória e terror. Glória e terror. Glória e terror. O dia marcado para trazerem a arca foi glorioso. Puseram a arca numa carroça. Entenda a arca como uma caixa ou um baú, revestida de ouro e detalhamento decorado. Uma orquestra acompanhava. Davi se alegrou muito e festejava junto com o povo e com a música. Era pura celebração. Então, um incidente terrível aconteceu. Os bois tropeçaram, a arca ameaçou cair. Um homem chamado Uza estendeu a mão à arca para segurá-la. Então, imediatamente caiu morto no chão. Quantas vezes tenho pensado que fosse eu quem estivesse lá pertinho, seria que morreria. Tenho esse impulso de acudir rapidamente o que está caindo perto de mim. Então poderíamos perguntar, isso era certo? Não é isso que qualquer um de nós faria? O problema é que o que estava fazendo não era o certo. A arca não escorregaria e nem correria perigo se estivesse sendo levado do jeito certo. Nossas boas intenções não dão um jeitinho naquilo que Deus ordenou. Deus quer obediência. Esta peça de mobília do tabernáculo era muito especial e deveria ser tratada como tal. Ela possuía a argola pelas quais deveria ser passada uma vara e carregada pelos levitas, a fim que as mãos humanas não descessem tocá-la. Ou para garantismos de Davi passou por cima da palavra de Deus e resultado foi essa tragédia. Essa lição sirva para nós sagrado e sagrado. E o cuidado com o sagrado é fundamental. Exatamente. Amém? Amados, isso é muito importante. É de nós obedecermos aquilo que Deus manda nós fazermos. Não queremos fazer de qualquer maneira. Fazer aquilo que Deus não determinou. Né, irmãos? Então tinha um jeito certo de carregar a arca do Senhor. Estava na lei. Estava na lei. Ali. Mas os eles levitas levaram que de qualquer maneira. Eles pegaram a receita com os filisteus, né? Porque os filisteu. filisteus devolveram a arca numa carroça. Aí ele viu que... que tinha que continuar, né? Deu certo, então vamos fazer. Isso é pragmatismo. É a pessoa trabalhar com resultados, mesmo que isso precise, a pessoa trabalhar com resultado, fazer alguma coisa para trazer resultado, mesmo que isso significa sacrificar a verdade. Mas nós não podemos sacrificar a verdade. Por isso que eu sempre falo, nem sempre
Porque as pessoas, elas costumam, pastor, na verdade foram acostumadas assim, a se impressionar com números, com resultados. O resultado não foi dado para nós. O que foi dado para nós foi um ministério, não um resultado. O resultado dele é O resultado Deus. quem traz é Deus. É Deus. Se é muito, se é pouco, não importa. Muitos querem ajudar Deus, né? Quer Na realidade ajudar é Deus. essa, né? Exatamente. Não, fazer amuletos, fazer tantas coisas para poder ajudar Deus. E um erro de Davi aqui, de ter cometido, foi ele não ter consultado ao Senhor, não ter buscado na lei a forma certa de trazer a arca. Porque a arca simbolizava, era A o presença do objeto próprio Deus, né? mais importante do tabernáculo. Era a arca, porque simbolizava a presença do Senhor. E dentro dela tinha 3 objetos. Importantíssimo também, que era a tábua da lei, dos 10 mandamentos, escrita pelo próprio dedo de Deus. Você que aí fica blasfemando e falando que a Bíblia foi feita escrita por homens, os próprios 10 mandamentos, o próprio dedo de Deus escreveu na tábua, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Estava ali, na tábua. O Deus, Moisés olhando, com os olhos vendo, Deus escrevendo ali. Provavelmente em hebraico, porque Moisés falava em hebraico. Escrevendo a lei dos 10 mandamentos. Então, a tábua ficava dentro da arca, o pote de maná, de ouro, ficava dentro da arca, como memorial de que Deus sustentou o teu povo por 40 anos no deserto, que Deus é o provedor de todas as coisas, é Ele que te dá o pão. Até na oração do Pai Nosso você diz, vem, né? Fala sobre o pão nosso de cada dia. E a vara de Arão, que floresceu porque as pessoas duvidaram da autoridade de Arão. Aí Deus fez florescer a vara de Arão como prova de que Deus tinha dado, como legitimar a autoridade de Arão, que era uma autoridade sobre toda a nação de Israel, junto com Moisés. Então esses 3 objetos testemunhavam ali o trabalhar de Deus na história de Israel. E a arca era o principal, porque ficavam os querubins ali, a tampa do propiciatório. Ali, tudo medida, né? Tudo na medida, na ouro medida que puro. Deus... Ouro puro. Até hoje não sabe, nem Indiana Jones conseguiu encontrar essa arca aí. Porque tem Indiana Jones e arca perdida. Ninguém até hoje. Então isso aí já é assunto para outra coisa. Né? Mas Davi, ele errou pelo fato de não ter consultado o oráculo. Oráculo aqui, para tomar as decisões e fazer da maneira certa. Aqui você vai encontrar a receita para você fazer as coisas certas e você viver uma vida em paz, uma vida de sucesso e de prosperidade espiritual na presença de Deus. Caso contrário, não vai dar certo. É morte e destruição. Querer inventar coisas, né? Querer ajudar Deus, né? Exatamente. Fala, pastor, não inventa moda. Não inventa. Usar, achou que podia... provavelmente ele era levita. Ele sabia que não podia fazer aquilo. Se ele era levita... A arca ficou 17 anos na casa de Abinadab. E ele vai lá usar, acredita que sim, que ele era um sacerdote, e sabia que, mesmo que não fosse, ele sabia que não poderia tocar, porque só os levitas que estava autorizado a tocar na arca. E quando ainda Deus ordenava, vamos levantar acampamento e vamos levantar o arraial, vamos armar a tenda do outro lado do Jordão. Ok, Deus deu a ordem. Aí eles lá desmontavam o tabernáculo antes do templo ser construído. E os levitas lá, é um processo perfeito. Tudo bonitinho, segundo as ordenanças de Deus. Então a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito não agrada a Deus. Do nosso jeito, Davi, ele pegou receita. A hora que não viu a carroça chegando com a arca, Davi falou assim, deu certo. Vou fazer igual. Pegou receita com o mundo. As coisas de Deus têm a sua própria receita. Tá aqui, Teu sucesso está aqui. Aqui está o segredo do teu sucesso. Não pode dizer segredo, porque é revelado. Você não estuda porque você não quer. Está disponível para todo mundo. Aproveita enquanto há tempo, pastor. Porque está lá em Amós 8:11. Não chegou. Não chegou. Vai chegar o momento que Deus vai enviar fome na terra, e não de pão nem de água, mas de ouvir a minha palavra. Glória a Deus. Tá lá em Amós 8:11. Só para encerrar, vamos olhar, vamos conferir aqui, né? Porque a gente vai falando aqui. E Amós 8:11. Vamos ver se é isso mesmo. Se não for, os irmãos, perdoa, eu trago na próxima aula. Mas é isso mesmo. Aí, Amós 8:11. A visão de um cesto de frutos.
Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. E esse dia ainda não chegou. As pessoas ficam desesperadas, pastor, por uma palavra, igual Saul. Não vai encontrar. Olha o tanto de lição que você tira do livro de Saul. Não vai encontrar. Não vai encontrar, porque o momento oportuno que Deus criou é agora. Não procrastine o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã. Aproveita a oportunidade. Se renda ao Senhor. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, nós vamos preparar para o momento da oração. Gostaria que você colocasse ao seu lado aí um copo com água, uma garrafa com água, peça de roupa, fotos. Você que tem problema na justiça. Estaremos fazendo esse clamor nesta manhã deste domingo, né? Quase no final desta manhã, né? Que são 10 horas. 1 minuto para as 10 horas, horário de Mato Grosso do Sul. 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Nós estaremos fazendo esse clamor, essa oração intercessória ao seu favor, a favor da sua família, a favor de seus familiares. Que esta semana, né? Praticamente a última semana do mês, que seja uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias e conquistas sobre a sua vida. Amém. Vamos orar então, né? Vamos. Só pedir oração. Você que está em casa aí, ora com a gente. Vamos chegar diante do trono do Senhor, porque o caminho está aberto. Jesus abriu um novo vivo caminho pelo véu, rasgando ali a sua Glória carne, a Deus. derramando o teu sangue. O véu foi rasgado. Então, quando você fala em nome de Jesus, você está na sala do trono. Glória você está a Deus, diante que do bênção, Pai. né? Você mesmo, qualquer um, não importa quem você é. Se você orar em nome de Jesus, Deus está presente. Vamos orar então, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, rendemos graças, Pai, ao Teu nome, pela gloriosa, magnífica oportunidade de estar aqui nesta manhã, Pai. Entregando aqui, meu Pai, um estudo de qualidade, porque o Senhor se fez presente. Não é mérito de ninguém aqui, nós não temos mérito, nós não somos nada. Mas nós somos felizes e somos chamados de bem-aventurados pela Tua palavra, porque o Senhor nos usa. Isso é coisa maravilhosa. Como diz Charles Spurgeon, eu prefiro ser nada na presença de Deus do que ser tudo em outro lugar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela gloriosa oportunidade de mais um dia de vida, Pai, porque temos que enxergar as coisas na perspectiva do Senhor. Em tudo dai graças. Agradecemos pela oportunidade. Agradeço, Pai, pelo Senhor ter nos trazido até aqui, ter criado esse tempo oportuno para que nós pudéssemos estar aqui dividindo o óleo, o pão, para que as pessoas sejam transformadas, que através desta palavra, não da minha, porque eu não tenho nada para entregar para ninguém, mas a Tua palavra, as pessoas sejam transformadas, restauradas, sejam edificadas e tenham uma vida mudada pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é viva. Ela é como uma descarga elétrica, que ela vinha chegar, meu Pai, na velocidade da luz, mais rápido do que a velocidade da luz, no coração dessas pessoas, e vinha começar o processo de regeneração. Porque cremos, quando o Senhor tem um objetivo, a Tua palavra não volta vazia. O Senhor diz, né? Toda a palavra de Deus, quando é lançada, não volta vazia. Antes faz o que apraz, e ela prosperará para aquilo a qual o Senhor tem enviado. Eu sou grato a Ti, Pai, pela gloriosa oportunidade de estar cooperando aqui, juntamente com o pastor Lucídio, um homem de Deus. Abençoa ele, guarda ele. Muito grato, meu Deus, pelo fato dele ter enxergado em mim o meu ministério. Louvo ao Senhor pela vida dele, pela vida da missionária Sandra e toda a sua família, também do cooperador irmão João Souza, que está aqui presente, que abriu as portas da rádio, que essa rádio vinha continuar produzindo frutos mais e mais, e vinha ser uma bênção, assim como já é, um canal de bênção aqui na terra, porque nós podemos dizer que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existe uma rádio que prega a santa palavra de Deus, uma rádio que propaga o verdadeiro evangelho. Não é porque eu estou aqui não, eu sou pó, sou cinza, mas porque o Senhor tem se feito presente e o Senhor governa sobre todo este universo. Pai, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, inclusive as autoridades, porque a rádio aqui tem sido, ó Deus, um lugar onde tem sido entrevistado bastante político, vereadores. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar também nessas pessoas, que eles venham governar com reta justiça, porque quando o governo é bom, é justo, as coisas acontecem de uma forma natural, porque tem a Tua bênção.
E o Senhor está no negócio. E a tua palavra também diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, em nome de Jesus, continua abençoando todos os nossos ouvintes, os que estão neste momento, Pai, online, estão nos ouvindo através da programação e também no YouTube depois, que vão estar aí presente, vão estar nos assistindo. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha começar, meu Pai, fazer barulho no coração dela. Venha começar, meu Pai, fazer uma agitação. Que o Senhor venha trazer um despertamento, porque estamos vivendo dias de sono espiritual. As pessoas estão dormindo. Meu Pai, como diz a Tua palavra, desperta, ó Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Então, Pai, nós oramos nesta manhã, agradecemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor proporcionou, Senhor, nesse exato momento, através desse estudo. Que este irmão, esta irmã, que acompanhou esse estudo, e eu creio, Pai, no sobrenatural, eu creio no mover, no mundo espiritual, que algo grande o Senhor realizou nesta manhã. Pelo ato de fé que o Teu Filho colocou este copo com água, esta garrafa com água, esta peça de roupa, às vezes de alguém que está enfermo, pessoas que necessitam de receber algo sobrenatural da parte do Senhor. Que o Senhor venha consagrar esta água, que no momento que esta pessoa tomar desta água, venha receber a cura. No momento que esta pessoa vestir esta peça de roupa, venha receber a restauração e a cura. E esta pessoa que colocou esses documentos, que está perante a justiça, Senhor, se é causa trabalhística, se é aposentadoria, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha entrar em providência, porque o Senhor é o nosso advogado por excelência, é o nosso juiz. Entra nesta causa a favor do Teu servo e da Tua serva, que seja feita conforme a vontade do Senhor sobre a vida desta pessoa. Intercedemos a favor daquelas pessoas que estão enfermas, às vezes sobre uma cama, pessoas que estão internadas no CTI, no UTI. Meu Deus, concede uma nova oportunidade da restauração na área da saúde desta pessoa. Não sabemos a causa, mas o Senhor é os médicos dos médicos por excelência. Continuando, Pai, usando os médicos, as médicas, usando, meu Pai, os enfermeiros, as enfermeiras, que têm dado a sua carga de horário de trabalho, cuidando a favor dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Meu Deus, sabemos que a recompensa, ela vem do Senhor, Pai. E concede, meu Pai, vitórias, sabedorias, Senhor, também, meu Pai, a favor desses profissionais na área da saúde. Abençoa nas nossas autoridades, a gestão que eles estão levando, Senhor, que seja uma gestão abençoada. Meu Deus, abençoa cada governador de cada estado, prefeito de cada município, vereadores, deputado federal, estadual, senadores da República, os ministros, as Forças Armadas. Abençoa esta nação brasileira, abençoando, Pai, poderosamente, meu Deus, este planeta, esse continente, meu Deus, os conflitos que está tendo ali, meu Pai, na Europa, ali no Oriente Médio. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, porque a Tua palavra nos diz, meu Pai, que tudo que ocorre nas nossas vidas, de bom ou de ruim, tudo é permissão do Senhor. Às vezes nós não estamos entendendo neste momento do presente, iremos entender no momento de amanhã, o futuro, o porquê e a resposta daquilo que nós temos passado, daquilo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, abençoando a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou na terra, Senhor, é a família. Abençoa esta mãe que está orando a favor do filho, este pai que está intercedendo a favor da família, esse sacerdote, dando sabedoria e entendimento para que eles possam falar do Teu amor, da Tua grandeza. O Teu filho que logo mais tarde, finalizando o final da tarde, o início da noite deste domingo, que estarão na Tua casa para Te adorar, que estarão indo exclusivamente para prestar um culto racional na Tua presença. Abençoa o cooperador, nosso querido irmão João Souza, a sua esposa, a sua filhinha, as programações desta emissora, a Rádio Voz Amiga, aonde tem chegado essas ondas sonoras, que esta pessoa que está ouvindo venha ser impactada através do Teu poder. Abençoando o cooperador irmão Éder, que sempre
tem, meu Pai, colocado à disposição em prol da tua obra, a esposa, cooperadora Camila, minha esposa, missionária Sandra de Abreu, a todos aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, fazendo o ID do Senhor, todos os obreiros e obreiras da tua casa, abençoando, Senhor, poderosamente a tua igreja, para que as pessoas venham a saber que a tua igreja está reinando, amém, nesse continente, nesse planeta Terra. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem estabelecido e nos abençoando, que na próximo domingo, no último domingo do mês, o Senhor possa nos conceder a oportunidade de nós estarmos aqui com mais uma escola bíblica dominical, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém, nós dizemos amém. Desde já agradecemos a Deus por esta oportunidade de você estar até esse exato momento conosco, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus, no mundo espiritual, fez algo grande na sua vida nesta manhã desse domingo. O meu telefone é o 67 992 891106 e coloco à disposição. Estamos aí para fazer a obra do Senhor, orar. Esse telefone é o WhatsApp, pode pedir oração. Estamos aí para te ajudar naquilo que for possível de nós fazermos, em nome de Jesus. Agradeço ao diretor desta emissora, o cooperador João Souza. Agradeço ao cooperador irmão Éder Fernandes. Amém, de estar aqui nesta manhã conosco. E que Deus abençoe o cooperador. Amém. Eu queria também mandar aqui um abraço a todos os nossos telespectadores e lembrar que os irmãos que todos os nossos ouvintes aí, que você está vendo aqui numa rede social, no YouTube, alguma coisa, você baixar o aplicativo da rádio aí e está nos acompanhando, né? Não somente a Escola Bíblica Dominical, mas a programação da rádio que está 24 horas no ar. 24 horas com conteúdo de qualidade para edificar a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Também mandar um beijo para minha esposa, né, que sempre está nos acompanhando também. E dizer que, se o Senhor permitir, né, pastor, domingo que vem estaremos novamente aqui. E lembrando da lição de número 10, a 10ª lição, Davi no palácio, o caso com Batseba. Então vai ser forte. Você é o nosso convidado especial. Domingo que vem, no mesmo horário, das 8h30 às 10, você que está nos ouvindo, não falte. Compartilhe conosco aí. E você pode ter certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a nossa vida, né? A Bíblia diz, conheçamos e buscamos e conheçamos e cresçamos em conhecer o Senhor. Deus tem uma palavra para você. E se você se inclinar, ouvir, como diz Davi, né? Inclinei meus ouvidos, Senhor, inclina meus ouvidos. E ouvir essa palavra, você pode ter certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. E domingo que vem, se for permitir, estaremos aí. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.